Está começando mais um BIMcast, seu podcast sobre BIM e tecnologias. Aqui comigo, meus amigos e sócios. Fala, Marlinho, na escuta? Pá, beleza? De boas. Perdigas, tranquilidade? Beleza, tranquilo. Fala, Rodrigão. E se soubessem a luta E aí, que na foi para paz? conseguir ver a cara do Rodrigão hoje, tá? Vamos ver o que vai sair disso aí. Tudo isso pra isso aí. Tudo isso para isso. Tudo isso Bom, pra pessoal, isso. hoje Isso vamos tá falar. tudo bem. Hoje vamos falar de um item muito importante, que existe até um ranking aí definido sobre este item, que estabelece 5 itens importantes: capital humano, coesão social, economia, governança, meio ambiente, mobilidade e transporte, planejamento urbano, conexões internacionais e tecnologias. Todos esses itens são critérios para estabelecer nível de inteligência da cidade. O quão inteligente é essa cidade? E hoje, esse é o nosso tema. Correto, rapazes? Correto. Isso aí. Smart Cities. Smart Cities. Bom, temos muitas coisas para abordar nesse tópico, né? A começar pelos critérios aí estabelecidos. Tem uma análise muito precisa sobre isso. Então, estamos falando hoje em uma população que já passa dos 8,6 bilhões de pessoas. E quanto mais pessoas, melhores tecnologias precisamos ter para poder atender essa demanda, seja em termos de poluição que é gerada, em termos de comida que precisa ser gerada, em termos de transporte, em termos de energia. E existem diversas tecnologias que podemos implantar, que estão sendo implantadas, que estão sendo estudadas mundo afora, para tentar ter essa capacidade de absorver esse crescimento populacional mundial, correto? Por onde que a gente pode começar aqui, Marlinho? Cara, acho que a gente pode passar um overview pro pessoal, né? E a gente vai destrinchando esse assunto aí. O que eu diria sobre Smart Cities? É um conjunto de tecnologias que buscam facilitar a gestão e planejamento urbano, proporcionando uma qualidade de vida melhor para as pessoas, para os cidadãos em geral, né? A gente está falando aí, é um pouco do seguinte: tudo que a gente falou até agora pode agregar para uma Smart City, né? Meio que um conjunto, um aglomerado de tecnologias que foram citadas. Então, por exemplo, tudo que você comentou lá, os 5 níveis ali para medir a inteligência da cidade, você falar, por exemplo, de planejamento, tem a ver com o BIM, tem a ver com a questão de você estar podendo utilizar os sensores para você poder controlar as atividades na sua cidade, o fato de você ter a condição do GIS para fazer estudos de logística. Então, um conjunto de tecnologias que vão estar ali agregando valor para aquela cidade e facilitando a vida das pessoas, uma questão mais segura, uma comunicação mais fluida, um controle melhor sobre os serviços e a qualidade dos serviços oferecidos também, serviços públicos, né? Então, a gente está falando de uma esfera, assim, não chega ainda a ser federal, né? São cidades, então a gente está falando de uma esfera municipal, mas que as pessoas têm uma qualidade de vida, uma condição muito melhor para se sentir uma cidade segura, onde você tem transparência e etc, né? Você consegue ali, o próprio governo daquela cidade consegue fazer uma gestão com mais eficiência e transparente para a população. Tem muito a ver com isso aí, no meu entender. Perfeito. Bom, para começar aqui entre os itens que define esse ranking, né, das cidades mais inteligentes, a gente tem a primeira parte que seria o capital humano, que é os talentos que essa cidade gera e faz com que as pessoas queiram estar dentro dela, né? Isso a gente está falando do que? Estamos falando de universidades, estamos falando de escola de ensino superior como um todo, estamos falando de museu, espaços para lazer. A campeã do ano nesse quesito foi a cidade de Londres, que é muito conhecida por essa natureza mesmo de ter grandes capitais humanos que querem estar lá ou que surgem a partir de lá, né? No segundo item, temos a parte de coesão social, que aí entra naquilo que o Marlinho acabou de falar, que tem mais relação com a saúde pública, tem mais relação com conceitos de como fazer um sistema interno à cidade para que você possa ter, por meio de algum sistema pneumático, Coleta de lixo. a coleta, né? A coleta de resíduos que são gerados pelas residências. Nesse quesito, entra também a parte de água potável. Tem um vídeo muito bacana falando sobre Copenhague, que eles têm um cuidado
tão grande com a água de lá, que não precisam nem colocar cloro, nem outro tipo desses componentes químicos para poder tornar ela potável. O sistema que eles usam lá é muito fora da curva no assunto. E isso tudo está dentro da parte de coesão social. Nesse aspecto aí, a vencedora foi Helsinki, né, que fica na Finlândia. Não, o Helsinki é o cara do Casa de Papel, né? O É grandão. verdade, isso é verdade. Eu não queria falar nada, né? Mas já me lembra. Bom, e aí a gente, no terceiro, temos a campeã como ranking geral, né? Mas que também ganhou no terceiro quesito, que foi economia. E aí estamos falando de uma outra linha que uma cidade inteligente precisa ter, que é a capacidade de fazer que as pessoas têm de criar negócios dentro dela. E Nova York é isso. E não só Nova York, né? Entre as 10 principais cidades inteligentes no conceito de promover esse desenvolvimento econômico a partir de criação de negócios, tem outras 5 cidades americanas. Então, elas se sobressaem nesse quesito, nesse âmbito, né? E se a gente for observar, só um adendo aqui, você citou diversas cidades que têm pontos específicos de destaque. Então, é meio que assim, a gente estava falando sobre BIM nos outros episódios, não dá para considerar que uma obra, um projeto só é BIM se usar todo o conceito BIM. Se você extrair quantitativo, fizer um planejamento, você está usando o BIM no seu projeto. Parcialmente, então, dentro das tecnologias que agregam Smart City, se a cidade, por exemplo, São Paulo, a maior parte dos cidadãos tem cobertura 4G, por exemplo, já consegue ter alguns serviços por aplicativos, etc. Você pega uma tecnologia dessas que envolvem e consegue agregar na sua cidade, é um início. Você não dá para considerar que o Smart City é só se for tudo. Senão não vai acontecer nunca, né? Então, segundo os dados estatísticos, não, nunca não. Eu sou otimista. Um dia chega. Estaremos aqui para ver? Não sei. Não sei. Segundo dados estatísticos, 98% da cidade de São Paulo tem cobertura 4G. Aí, eu não creio 99,8, Elias. 99,8. Eu não creio que a casa da minha mãe seja o 0,2%. Não é possível. Não, peraí. É possível. Ó, mas você tem que levar em consideração que é o seguinte: pode não ter cobertura 4G da sua operadora. Mas da operadora do seu amigo tem, entendeu? Eu tenho a minha operadora não pega, mas do meu vizinho pega. Exato. Tá coberto pelo 4G, não exato, tem. Exato. Porque lá, nessa região, a TIM não funciona nada, zero, muito ruim. Não, realmente, Só que a Claro lá é legalzinha. A Claro, o sinal lá era competente. Eu lembro disso porque tinha um celular da empresa que eu trabalhava e era Claro. E lá funcionava lindo. Agora o TIM morria. Alô, TIM, se você não quiser que a gente nunca mais fale mal do seu sinal, patrocina a gente aí. Bom, alô, Claro, se quiser que a gente continue falando bem no seu sinal, patrocina a gente. Quarto item aí sobre uma cidade inteligente, a parte de governança. A gente está falando aí na parte do setor público, né? A gente está falando sobre governança mesmo. E aí, um dos itens mais importantes é justamente a corrupção. Baixos indicadores de corrupção indica que a cidade tem uma boa governança. Nesse caso, Berna, na Suíça. Brasil esquece. Não. Nem entra. Berna começa com B, tá próximo. Bom, aí quinto item, já temos uma correlação mais importante aqui, que é a parte do meio ambiente, né? Essa cidade eu não sei falar o nome, é Reykjavik. Reykjavik é um troço aí que vocês conhecem, que aí ganhou em termos de meio ambiente. Aqui entram uns fatores muito importantes, que é o quê? Tem um estudo bem bacana que está rolando bem forte lá na Holanda sobre o uso dos carros elétricos, né? Hoje eles já têm 55 mil pontos de carros elétricos. Cerca de 200 mil veículos elétricos. E eles estão estimando que em 10 anos, esse documentário era de 2020, né? Que em 2030 eles provavelmente tornariam essa frota 10 vezes maior. Só que isso impacta no seguinte: quanto mais carros elétricos eu tiver, maior o consumo elétrico. Eu saio do combustível fóssil? Saio, mas eu ainda tenho um problema, que é a crise de energia elétrica. Que forma que eu encontro de produzir energia elétrica
que me garanta esse rendimento e não cause prejuízos ao meio ambiente. Então, essa é uma sinuca de bico que tem sido trabalhada, porque, de certa forma, a gente ainda vai ter um problema. Porque pode ser que você tenha vários blackouts, porque imagina a quantidade de veículos hoje se todos eles fossem elétricos. Como que seria o consumo de energia elétrica, né? E aí, já te dou a letra do processo. E aí eles estavam fazendo um estudo para que as casas tivessem, né, painéis solares para mitigar um pouco isso. E eles têm um sistema de carregamento inteligente, que não carrega a bateria como um todo, carrega a bateria como necessário para quem faz o uso dela. É meio que um racionamento do carregamento do carro elétrico. E outras alternativas que eles identificam, que é o seguinte: não é porque a gente está trocando carro elétrico, ou carro de combustível fóssil por carro elétrico, que a gente precisa ainda focar no carro. A questão é procurar entrar no sexto item aí, que é a mobilidade e transporte, e garantir que você consiga chegar ao transporte de bicicleta ou a pé mesmo, por ter justamente uma distribuição bem orgânica de como tem que funcionar para você ir da sua casa até o trabalho e voltar. Que o interesse é esse. Então, por exemplo, hoje eu levo 10 minutos caminhando até a estação, levo 6 minutos da estação até onde eu trabalho, 7 minutos voltando porque é subida, e os mesmos 10 depois que eu saio da estação. Então, o meu trajeto ele é bem tranquilo por fazer ele a pé. E fazendo ele de carro, provavelmente eu ganharia no máximo 5 minutos, além, claro, do conforto. Então, detalhe, é uma relação, né? E ainda se você pega aí a região onde você mora e a região que você trabalha, é aquela coisa, pô, você muitas vezes poderia, de repente, na época do ano, do dia, o horário do dia, assim, pegar trânsito. Ficar no trânsito, é estresse, né? Então você tem muito mais. É mais benéfico para você ir para o meio ambiente e de transporte público do que você ter um carro, porque você tem o custo do carro, você vai gastar em questões financeiras, né? Falando de questões financeiras, vai gastar com IPVA, combustível e tal, você está jogando mais gás carbônico na atmosfera, é mais um carro na rua com uma única pessoa utilizando num trajeto curto, né? Então, assim, para o meio ambiente é melhor, para o seu bolso é melhor e para a sua saúde física é melhor também, porque você acaba fazendo exercício físico todo dia, né? Melhor que isso, só home office, né? Exatamente. Aí o consumo de combustível é zero, né? Eu ia entrar um pouco nessa questão que você estava falando aí da questão do carro elétrico, né, e tal. Muitas cidades na Europa, já, principalmente nos grandes centros, assim, é proibido usar carro, né? Então, só carros especiais, táxi, carros do governo, né? Ou polícia, ambulância, bombeiro, essas coisas podem circular. Carro pequeno, né? E tal. E a maioria, a cidade, ela é pensada para o transporte público, né? Então, a pessoa, ela precisa se deslocar, ela vai pegar um ônibus, ela vai pegar um metrô, ela vai pegar um bondinho, né? Que é em Portugal. Então, assim, a cidade é pensada para a pessoa utilizar o transporte público, mas não utilizar o transporte público que nem a gente usa em São Paulo, né? Todo lotado, você não consegue sentar, você não tem um conforto, né? E muitas vezes isso te gera mais estresse do que o bem-estar ali de estar usando um transporte confortável, né? Então, uma das soluções realmente que a Europa como um todo está fazendo é pensar nessas questões de não deixar disponível tanto, principalmente para os grandes centros, a utilização de carro, né? Então você já reduz o consumo de energia elétrica, porque a pessoa que vai trabalhar no centro ela vai de transporte público. Então ela vai ter o carro para quê? Para ir viajar, para ir para outras áreas das cidades e assim, a pessoa até não compra o carro porque ela não vê necessidade, né? Então você consegue ter um consumo menor de energia. Além disso, você também tem as questões aí de energia elétrica, energia solar, energia eólica, né? Várias outras formas de geração de energia que o pessoal lá acaba incentivando bastante. A Europa tem esse problema já, né, de combustível, né?
Eles, mais agora, né? Eles importam muito, né? Combustível, gás, enfim. Então eles não têm essa autonomia, né? Para poder usar muito combustível fóssil, né? Aí eu te pergunto, eles têm que realmente focar nessa parte. Não Aí só eu te produzir, pergunto, né? Será que se eles tivessem acesso a essa abundância de recursos, eles teriam essa cultura? Claro que não. O então, Brasil, eu acho né? que muito do nosso, entre aspas, atraso, assim, é porque realmente a gente tem abundância de petróleo. Não precisa ser otimizado, já tem bastante, né? Tipo, porque assim, a gente sabe que é na dificuldade que a gente acaba descobrindo muitas estratégias e tecnologias que... Porque a necessidade faz esse aporte na gente, né? Por isso que as guerras sempre trouxeram evolução tecnológica. A Europa já passou por várias guerras também, gente, né? Na Primeira Guerra Mundial, Renault, Ford, esses caras grandes, eles ajudaram no desenvolvimento, nas tecnologias de desenvolvimento para os primeiros tanques de guerra. A Renault montou um tanque de guerra lá. A Ford teve mais uma, não sei se foi a Mercedes. A Porsche teve uma arrancaiada que veio desde os tanques de guerra da Primeira Guerra Mundial. E eles usaram parte dessa tecnologia para depois modificar o conceito pro carro. Mas tá lá no meio da guerra, estão desenvolvendo tecnologias, faz parte do processo, né? A guerra não faz parte do processo, né? Mas infelizmente ela... guerra, né? Mas a guerra realmente gera uma evolução no setor. Gera, exatamente. Principalmente para quem ganha, né? Para quem perde vai precisar de quem ganha para reconstruir o negócio depois. E só para finalizar essa mobilidade de transporte, Paris foi a ganhadora neste ranking. Não, quando a gente fala de mobilidade... Sim, falar de mobilidade e falando de meio ambiente, que são esses dois últimos tópicos aí citados, a gente lembra de sustentabilidade, né? Sustentabilidade tanto para edificações, mas também para a mobilidade em si. Por exemplo, tem carros elétricos que já estão estudando e desenvolvendo carros elétricos autônomos. Produzem energia através da tinta ou através de algum painel em cima do carro que produz energia solar. Provavelmente vai ser a tinta, né? A maior parte dos casos é a tinta que tem ali a condição de estar produzindo. Então, além de você ter o carro elétrico, que já é melhor do que o combustível fóssil para meio ambiente, você vai ter um carro elétrico autônomo ainda, que você não precisa nem basicamente carregá-lo no futuro. Né? Porque assim, imaginar que um carro de gasolina vai produzir gasolina não rola. Não rola. Não rola. Detalhe, existem... existem carros que, assim, a maioria dos carros elétricos, você tem também a geração de energia, né, recarregamento das baterias através da energia cinética, né? Então, quando você freia o carro, ele acaba gerando energia também. Exatamente. Né? Uma outra coisa que também eu acho que foi a BMW que criou um sistema de carregamento por indução. Então, você não precisa plugar ele, você tem uma base na sua garagem ali. Põe o carro em cima da base. Você põe o carro em cima da base, ele está carregando. Só que isso abre um leque de oportunidade que, assim, se você consegue plugar, colocar isso no asfalto, por exemplo, cara, você tem energia infinita. Você tem energia infinita, porque você está andando com o carro em cima de várias plataformas, assim, né? E o carro ele vai carregar, ele não consome energia, né? Porque ele está usando e carregando a energia que ele está utilizando ali no próprio asfalto. Justamente. E aí a galera pergunta, né? Aí fica uma pergunta que a galera sempre quando ouve sobre isso faz: pô, mas se é tudo isso, por que a gente não tá vendo a rodo aí, né? É que é uma tecnologia ainda muito cara, hoje é né? muito caro, Você imaginar que, por exemplo, a tinta do seu carro vai conseguir absorver energia solar e transformar isso e recarregar a bateria do seu veículo, é um processo tecnológico que precisa ser muito apurado ainda para que a gente consiga ir mitigando o preço, e, obviamente, tendo mais investimento, no sentido do quê? Mais pessoas investindo em mais equipes no mesmo objetivo, essas equipes vão criar ideias. E certas ideias vão ser melhores do que outras, até que a gente começa a entrar em ideias que o custo-benefício se torna mais eficiente. E é aí que a gente vai chegando
num denominador comum, né? Na popularização dessa tecnologia. E tem que ser economicamente viável, né? Tem que trazer retorno financeiro para quem produz, né? A gente não está aqui para fazer só bondade, né? A gente pensa na bondade, mas a gente tem que ter um retorno financeiro por conta disso. Quando a gente entra na parte de sustentabilidade, tem uma relação com planejamento urbano, que é o 7º item que é analisado nesse ranking de cidades inteligentes. Se 6º, a mobilidade de transporte foi ganho pelo Paris, que foi uma das grandes premiadas aí. Planejamento urbano fica com Nova York. Nova York é uma cidade muito bem desenvolvida, já economicamente não precisamos falar, já conversamos aqui, e também tem outros aspectos, como a parte de metrô, a parte de transporte, tudo em geral. E analisa também outros aspectos, como a conectividade, analisa o aspecto de população por área, por habitantes, por moradia. Então, densidade, né? Densidade. Essa densidade, essa distribuição dentro da cidade como um todo, porque às vezes você tem cidades onde tem um ponto focal dentro dela que é muito populoso e tem outros tantos pontos que é muito com muito poucas pessoas morando, menor, né? Exatamente. Então, o que acontece? É a densidade demográfica muito intensa em toda Nova York. E dentro disso tudo, você conseguir ainda ser uma cidade que se movimenta sozinha de forma eficiente, com esse número de pessoas, com esse atrativo, porque o que acontece? É uma cidade que tem um turismo muito forte, porque é uma cidade que todo mundo quer conhecer. Quem não quer ir em Nova York ao menos uma vez para saber como que é morar lá? E você acaba vendo que tem várias formas de se locomover dentro dela. E existe um planejamento urbano bem legal. E só um detalhe aí nessa parte de planejamento urbano. Essas cidades mais recentes, novas, tem uma chamada Sogodono, na Coreia do Sul. E tem Barcelona também com o mesmo conceito, só que a da Coreia do Sul ela é mais ampla, né? Esse sistema pneumático aí para coleta de resíduos, eles usam para fazer uma incineração e utilizar a energia elétrica desse processo para abastecer a cidade. E em cima disso, tem um outro item bem interessante, ainda falando agora da Holanda, que eles estão estudando e já colocaram em prática, que é uma intensidade de iluminação na rede pública. Então, o que acontece? Quando o sensor identifica o movimento, seja de veículo ou de pessoas, a intensidade da luz aumenta. Quando fica um tempo ocioso, sem essa sensibilidade de movimento, a intensidade da luz diminui. Isso é um sistema que eles já usam em toda a rede de iluminação pública de determinados trechos da cidade. E eles têm um cuidado de você poder, quem é o pessoal que faz essa CET deles, né? De poder pedir para determinadas regiões ativar o nível máximo de iluminação, porque teve um acidente lá ou algo do tipo. Então eles já têm um controle muito grande sobre isso, porque agora é tentar, além de formas de produzir uma energia limpa, mitigar o gasto. E aí eles vão começar a racionalizar de várias formas. Isso tá bem intrínseco aí no planejamento urbano. E isso impacta diretamente na população, no bolso também, porque se você tem um baixo custo, você tem um imposto menor, teoricamente, né? A necessidade de imposto reduz, né? Porque você gasta menos, né? Se torna mais interessante viver lá. Exatamente. Aí, próximo item, e é aqui que a gente figura melhor, hein? Aqui que a gente ganha algum destaque. Conexões internacionais. Países que são notoriamente conhecidos, cidades que são notoriamente conhecidas mundo afora, que tem um trânsito turístico intenso. Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Vai vendo. É analisado aqui também congressos que ocorrem, sabe? Se sediam eventos específicos, né? Adivinha quem ganhou? Paris. Eu não lembro qual que era a porcentagem, mas era absurdo, que era assim, tipo, Paris, em não sei quantos meses, recebe a mesma quantidade de turismo que recebe o Brasil o ano inteiro, sabe? É bizarro, é bizarro. Paris recebe muito. E a cidade que a gente tem aqui um representante mais próximo é São Paulo. São Paulo foi a 28ª nesse ranking de conexões internacionais. Tem
uma boa visibilidade internacional, de certa forma, é uma cidade muito grande, né? E muito populosa, entre as maiores do mundo. E cedeia alguns eventos, alguns congressos, principalmente quando se fala em América Latina, se fala muito em São Paulo. Né? É que se fala pouco da América Latina, mas se falar bem da América Latina, acaba falando um pouco de São Paulo. Tá ali, tá no radar. E para finalizar esses 9 itens que formam o ranking das cidades mais inteligentes, a gente tem tecnologia. Aí você fala, pô, mas a gente falou tanto de tecnologia aqui, ainda tem mais? Tem. Sim. Sempre tem, né? Hong Kong é a vencedora e esse ranking da tecnologia é muito dominado pelos asiáticos. Os asiáticos estão muito fortes nisso. E aqui a gente já está falando de Wi-Fi ao ar livre, a gente já está falando USB no banco da praça, pra você carregar o celular. Aí a gente já está falando de 5G... 5G e é em muito... toda a cidade. Aí e sabe o que é muito interessante nessa parte, mano? É que lembra que há, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho, ou mais um pouco, produtos Xing Ling eram ruins. Né? Hoje o pessoal usa rodo, né? Hoje, é top, é top de linha. Foi uma virada na cultura, sabe? Dessa tecnologia, dessa indústria que... Porque fica barato, né? São produtos baratos ali. E outra, cara, eu não tenho dados aqui, tá? É um chutômetro meu, mas, eu acredito que, sei lá, 80% dos produtos que a gente consome é fabricado lá fora. É made in China. Na China. Made in China. Tá aqui. E tudo assim. Nós marca. Sabemos marca boa, mas é produzido a gente sabe por que é tão barato. Exatamente. Não é por motivo tão bom assim, né? Mas... Não é bom? Não é por um motivo bom mesmo. Ai, Deus. Beira quase uma escravidão. Mas a gente sabe que... A gente sabe o motivo, mas realmente não tem competição, né? Houve uma discussão... Não tem como. Houve uma discussão de um cara lá da NBA com o LeBron James, né? E esse cara tentou se ganhar em cima da fama do LeBron James, que é conhecido mundialmente, né? E aí ele soltou essa. Você fala em liberdade, não sei o quê, mas você sabe onde são fabricados os seus tênis que você vende, né? Porque ele já levantou a pauta de serviços escravos ou quase escravos que poderiam ocorrer na China que fabricariam os tênis dele. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, mas... Eu também não. Mas tá aí, tá jogado. Fica no ar. Fica no ar. Bom, e aí o que acontece? Mas voltando, né, é justamente isso, né, a virada de chave, né, que a cultura asiática ela deu na parte de tecnologia, né, que antes os produtos dela eram considerados ruins, inferiores, né? Não tinham qualidade, eles só fabricavam e, tipo, sei lá, 2, 3... A durabilidade era muito ruim, né? Era muito, muito baixa. Descartável, quase. Era quase descartável. E hoje não, né? Eles viraram a chavinha e isso foi um processo longo, né? Eu escutei isso uma vez, eu li um negócio, que isso foi um processo, né? Que a cultura, até mesmo o Japão, ela tentou realmente mudar essa virada de chave, né, porque a visão internacional sobre os produtos que tinham no Japão, eles tentaram mudar essa visão realmente. Então foi um planejamento que durou aí cerca de 20 anos, eu acho, né, se não me engano lá na reportagem, né, que vem muito, muito lá de trás. E eles conseguiram, né? Hoje em dia, quem não quer um Honda na sua garagem? Porque assim, ó, carro japonês é top, né? O japonês ele ainda tem um mérito maior aí, digamos assim, a visibilidade dele é um pouco diferente em relação ao chinês. Mas foi reconhecido por tecnologia boa, né? O chinês ele era muito discriminado nesse sentido, mas por uma razão... Não tinha histórico, né? Não, e por uma razão clara. Se você lembrar aqui, ó, vamos pegar uns 15, de 15 a 10 anos atrás. O que acontece? Você tinha o Ericsson original, e você tinha aquele paralelo que vinha da China, sabe? Aquele que o touch não funcionava direito. O MP8, MP9, MP12 que os caras lançaram.
caía no chão e já... O MP3zinho aqui, ó, só um negocinho assim, aquele MP3zinho, ó. Então, o que acontece? Você tinha o original daquela linha e você tinha um paralelo. E aquela época, a China era especializada em mandar o paralelo. Eu lembro que uma vez eu comprei um celular que era touch, qualquer touch, qualquer. Custava R$700. Eu comprei por 150. Nossa. Aí o que acontece? No primeiro dia que ele deu uma quedinha... Elias, não se compromete, Elias. Olha, mano. Olha. No primeiro dia que ele deu uma quedinha, você tentava mover a telinha pro lado, já não ia. Aí você tinha que fazer assim, como se você estivesse arrastando a tela, com força, assim, passar o dedo na tela pra mudar. Eu falava, mano, isso aqui é uma porcaria. Então, ela tinha essa fama. Só que assim, em termos tecnológicos, a Xiaomi tá aí deitando e rolando, a Huawei tá bombando também agora com 5G. E vão dominar, cara. Vão dominar porque é a segunda maior potência mundial. Tem margem para isso. E digamos que eles cercam lá a cortina deles lá e ninguém sabe como que acontece a coisa lá dentro. Não, dominar, não sei. A Apple não vai deixar. Vão ser competitivos. Vão ser competitivos. Mas assim, eu diria que isso vai ajudar a baratear o acesso das pessoas a uma preço tecnologia não é melhor. Para baratear, as pessoas vão conseguir ter mais acessibilidade às tecnologias, né? Sim. Acho que esse é o ponto positivo. Esse é um com certeza. Tem gente que depende do consumidor, né? Tem gente que procura preço, tem gente que procura valor. É isso. É isso. Mas tem gente que nem eu que procura um produto que funciona bom e com preço bom. A gente falou no episódio de IoT, né, que eu tô automatizando minha casa e tudo mais e tal. Cara, eu tô comprando bastante produto lá da China. Tá vindo. Tá legal, tá funcionando. Tá chegando. Tá chegando. Detalhe, tem produto que chega mais rápido da China do que comprado aqui no Brasil direto, né? Mas enfim. Assim, são produtos que, cara, tem uma procedência, tem uma qualidade e tem um preço que é acessível, né? Então a gente consegue fazer muita coisa legal, muita coisa bacana, vindo com produtos de lá e com produtos que têm uma qualidade legal. Né? Então, eu acho que o ponto principal é esse, é realmente tornar acessível para a maior quantidade de pessoas possível. Exato. E aquela coisa, se quebrar, beleza, passou 6 meses, 1 ano, quebrou. Tá bom, eu vou comprar outro, é baratinho, tem um preço super acessível, eu vou lá e compro outro e acabou, conserto, troco, tá resolvido o meu problema. Só voltando um pouquinho aí, o tema aí que o Elias estava citando, tecnologias, né, dentro da vivência de uma sociedade numa Smart City. A gente estava falando aqui de, o cara ter acesso aí à internet, sei lá, você vai num edifício público, você tem um bom Wi-Fi para usar, você está na praça, você tem USB, você tem um monte de ponto, né, de tomada, enfim, essas coisas todas. Imagina todos os serviços públicos no celular, no aplicativo da cidade, né? Você vai chamar a polícia, você dá clica lá e chama a polícia, sabe onde você está. Todo mundo está pela localização. A cidade sabe onde você está pela localização, é fácil de você chamar a polícia, ambulância. Qualquer problema com infraestrutura, você também solicitar o ajuste, né? Aqui em São Paulo, uma Sabesp da vida, né? Enfim. Então, tudo isso vai agregando, e eu tenho um termo aí que é fundamental, que sem ele nada disso é possível, que é a transformação digital. Sem a transformação digital, você digitalizar os processos, você jogar os serviços da empresa para um acesso à internet, digitalizar todos os processos para atender melhor, nada disso é possível, cara. Os agentes virtual que a gente tem aí para a maioria dos serviços, eles são muito eficientes, tá? Eles são muito eficientes, porque eles fazem uma peneira super funcional e já te direciona para o canal definitivo, pela opção que você definiu. Então, a gente tinha muito hábito de ver jogar de uma linha para outra. Você ligava lá, não, desculpe, senhor Elias, não é desse serviço aqui, não, é num outro departamento, vou te direcionar lá. Vou te direcionar, aí caía a ligação. Aí caía ali, mano, aí você voltava lá do zero, eu fazia todo o trâmite.
Esses tempos a gente estava fazendo. Lembra quando a gente precisou ajustar a questão lá do sistema da conta de um streamer que a gente tinha adquirido? Uhum. Aí a gente entrei em contato com a agente virtual, respondi todas as questões, coloquei todos os dados, me direcionou para uma pessoa, expliquei a causa. Ela foi lá e me direcionou para a pessoa que era responsável por aquela causa. Acabou. Fizemos os trâmites todos por um portal virtual. E a partir disso, a resolução do caso foi encontrada. E como você já está na internet, o processo é imediato. É instantâneo. Então, isso caracteriza muito o que a gente estava falando, né? De, as facilidades, elas vêm gradativamente, né? Por exemplo, a gente, aos poucos, vai adquirindo uma condição melhor. É essa transformação digital de uma empresa tal, dos serviços em geral, que eu consigo ter um atendente virtual para me direcionar para a pessoa correta. É o 5G chegando aí, aos poucos, todo mundo vai ter acesso ao longo do tempo. Né? Daqui a pouco começam a colocar sensor e um monte de coisa para poder ter um serviço na palma da mão, com mais qualidade. E aos pouquinhos as coisas vão evoluindo, né? Principalmente numas regiões mais emergentes, vamos dizer assim, como o nosso país, isso tem que ser muito gradativo e não dá para exigir que São Paulo transforme de uma hora para outra, porque não dá. O custo e faturamento é na casa dos bilhões, né? Então é muito complexo essa gestão também. Então, e a densidade demográfica também impacta muito em como a população tem. A gente consegue implantar um sistema proporcional para a população, porque só para a gente finalizar aí, em Estocolmo, na Suécia, a Ericsson está desenvolvendo um sistema de veículos. Outro cara da Casa de Papel. Que ônibus funcionam sem qualquer motorista e eles rodam direto. E eles estão trabalhando essa tecnologia, né, para aumentar a sua velocidade, porque hoje eles trabalham com 20 km por hora, né? Então, quando você estende o braço a uma certa distância, ele vem, reduz a velocidade você aperta um botão e entra dentro do ônibus. E ele vai lá e faz o seu trajeto. Eu preciso descer, eu aperto o botão no ponto que eu preciso descer, ele vai lá, para e eu desço. E ele segue a viagem. Mas em cidades pequenas é mais útil, né? Porque imagina um ônibus de São Paulo a 20 por hora. Os caras iam reclamar até as horas. É que nem esse sistema, a implantação desse tipo de sistema, ela é um processo gradativo. Como que você introduz isso numa cidade como a nossa, em que todas as outras coisas não foram pensadas para isso, né? É tipo assim, você fala assim, vamos colocar o sistema pneumático aqui em São Paulo. Como que você faz isso se depois que a cidade já foi toda feita de um jeito tá pronta? Que não dá? Isso é um processo que você precisa ir trazendo aos poucos em uma cidade que você consegue moldar ela para ser assim, né? O restante você vai fazendo adaptações. Existem muitas opções e recursos que dá para implantar e melhorar aqui. Mas, de fato, depois que a cidade já está assim, fica complexo. Tem que faz uma outra em outro lugar, aí vai leva todo mundo para lá, quebra tudo aqui. Brincadeira, pessoal. Não é Skyline nem SimCity, não. Até lá o povo reclama e fica bravo também. Fica bravo. Só não sofri impeachment ainda, mas vai saber também o que vai rolar lá. Fechamos, galera? Fechou. Da minha parte é isso. Então, senhores, é isso. Ô, Perdiga, quer fazer aquele merchan pra gente dar um tchau pra todo mundo? Bom, pessoal, esse podcast é apresentado pela Alphabin Engenharia, a nossa empresa de projetos e modelagens em BIM. Né? Então, se você tem interesse em projetos ou modelagens de elétrica, hidráulica, combate a incêndio, sistemas, em templates e famílias BIM, entre em contato com a gente. A gente também produz cursos, então a gente vai deixar os links aí dos nossos cursos disponíveis na descrição. E sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão também, deixa aí nos comentários. Os links vão estar todos na descrição. Tá certo? Então é isso, galera. Um abraço a todos. Valeu, Perdiga. Grande abraço. Valeu. Dá um beijo no Joca, Ale. Marlinho, te cuida. Abraço para você também. Abraço. Nosso cara do BIM. Rodrigão, nosso main hidráulica aí. Abraço para você também, meu jovem. Espero que seu vídeo esteja bom. Valeu, senhores. Abraço. Tchau. Um abraço.